Eu fui participar de um evento do Geovânio Seabra na Paraíba. E quando eu cheguei lá, tem uma placazinha numa sala com o nome Curso Geoturismo. Eu disse, vou fazer esse minicurso. E quando eu entrei, quem estava ministrando o minicurso? O Marcos Nascimento. Ele lembrou de mim e ele perguntou se eu era de Currais Novos. Você de Currais Novos, você estava lá quando eu apresentei o Geoparque Seridó. E a partir dali, eu acho que nosso caminho foi traçado, né? A gente passou o evento todo conversando, a gente já pensando em publicação, em alguns trabalhos voltados ao Geoparque Seridó. E quando volto, né, toda feliz para Currais Novos, para o curso, eu elaborei um projeto. Então, o Geoparque Seridó, ele faz parte de toda a construção da minha vida, da minha identidade. Seja como pessoa, como estudante, né, como pesquisadora e como profissional. Chegamos aos cânions dos Apertados, formado pela erosão fluvial do rio Picuí, que cortou e modelou as rochas dessa região serrana. A principal rocha encontrada é o quartzito da formação Equador, constituído essencialmente por quartzo. A rocha foi gerada pelo metamorfismo de rochas sedimentares e apresenta estruturas preservadas da sedimentação e estratificação, ainda que dobradas. O geossítio apresenta uma alta qualidade cênica. A presença de marmitas associadas com o processo de erosão fluvial gera um ambiente único. O leito do rio permanece seco durante grande parte do ano, mas em épocas de chuva corre em seu leito, provocando erosões onduladas nas rochas que margeiam o rio. No Seridó, a gente tem a oportunidade de estudar principalmente rochas graníticas, né? São rochas de natureza plutônica, que se formaram aí há cerca de 580 milhões de anos, a aproximadamente uma profundidade de 15 quilômetros, mas que por vários processos, sejam eles erosivos ou tectônicos, hoje a gente consegue pisar, conversar, tocar nessas rochas e aí descrever como ela se formou ao longo desses milhões de anos e com essa informação a gente poder falar sobre temperatura, pressão, condição de cristalização, fugacidade de oxigênio, que são termos até técnicos, mas que a gente busca deixar ele de forma mais acessível à população.
Então é de suma importância que um geólogo tenha uma vivência de campo, esteja lá tocando na rocha. Eu brinco, conversando com ela, ela tem muito a nos dizer e a gente, sabendo interpretar e entender o que ela nos diz, pegar essa informação e levar para a sociedade e fazer, por exemplo, o que eu gosto de fazer nos últimos 20 anos, que é popularizar conhecimento geocientífico, a gente faz conversando com a rocha, né? Então tem que estar no campo, tem que estar próximo dela. Já em Acari, dos vários geossítios que nós temos, muitos deles estão associados à questão magmática, e aí para mim é um privilégio, porque é a minha área de atuação desde o início, mas as rochas magmáticas lá estão associadas a um granito chamado granito Acari, ou granito de Acari, leva o nome da cidade, e lá a gente pode ver e estudar várias possibilidades de interação entre diferentes rochas ígneas. No centro da cidade de Acari, em frente ao Museu Histórico de Acari, ou Museu do Sertanejo, chegamos ao geossítio Cruzeiro de Acari. O geossítio está inserido numa formação de granito datada em 577 milhões de anos. Representa um registro científico de importância, já que nos blocos de granitos pode-se observar a orientação dos cristais que evidencia um fluxo magmático. O condutor local, ele é um nativo da sua região, certo? Então ele conhece, ele sabe onde está indo, onde está lhe conduzindo. Então o guia de turismo, o condutor vai primeiro para saber como é que está essa visitação, né? Ah, choveu bastante, alterou, né? Então essa questão da segurança, a gente não coloca ninguém em risco, né? Essa hospitalidade do seridoense é uma maravilha, né? Acaba, parece que já lhe conhece faz 20 anos. Você chegou na casa dele agora, né? Opa, tudo bom? Como é que você tá? Oh, rapaz, de novo por aqui? Primeira vez que veio, né? Quantas vezes? Vem quando de novo, né? Pai, não sei não, mas venha, pode vir. Será muito bem recebido. Lá na Marmitas do Rio Carnaúba, né, onde é um geossítio onde, além de ter a característica geológica do ponto de vista magmático, tem as feições geomorfológicas. O próprio nome do geossítio remete a uma feição que são as marmitas, né? São grandes caldeirões, grandes cavidades esculpidas pela ação dos rios, né? Uma ação fluvial. E a gente gostava muito de fazer trilhas juntos. E a partir daí a gente foi começando a pensar algumas ideias empreendedoras, onde a gente começou a ter uma parceria. Ele sempre me chamava, né, para guiar, eu dava um de difícil, até que eu passei a querer e gostei, e agora estamos firmes e fortes. Esse trabalho de condutor, né, acima de tudo, para que os turistas eles tenham pessoas, né, que possam guiá-los, né, se sintam mais seguros. Eu convenço o pessoal através das minhas redes sociais, eu sempre posto dicas de trilha, o pessoal se interessa, acha legal, vem conversar comigo para marcar, eu levo até lá, eles visitam, tiram fotos. Todo mundo ama Acari, todo mundo tem que visitar. Quem vem visitar não quer ir embora mais. Acho que a própria paisagem, o próprio lugar por si, ele já convence o turista. A gente só faz dar um incrementozinho, um pontapézinho para que ele saia daqui, além de estar com a alma renovada, com esse contato na natureza que nós, seres humanos, precisamos tanto, ele sai também com a consciência que ele tem que preservar, conservar, né, e cuidar daquele local para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade de enxergar aquilo, de enxergar aquela maravilha. A gente conduzir as pessoas, explicar a elas que mostrar para elas esse sentimento de pertencimento que a gente tem àquele local, que a gente ama aquilo ali, a gente gosta de mostrar. Eu acho que isso é o que convence o turista de que ele tem que voltar e conhecer também outras coisas.
Carnaúba dos Dantas, o destaque é cultural e a gente associa a ele o aspecto geológico, porque são as telas onde foram feitas as pinturas e as gravuras rupestres. Então a gente consegue associar o patrimônio natural ao patrimônio cultural, e um dos melhores exemplos, não só no território do Geoparque, mas no Rio Grande do Norte, e por que não no Nordeste, é o Geossítio Xique-Xique, onde você vê tanto a pintura rupestre na rocha, como a gente vê a rocha com suas características particulares, como, por exemplo, inúmeras dobras associadas a esse tipo de material. Mateus, é o seguinte, assim, na minha concepção, ou na minha teoria, as pinturas rupestres de lá, elas eram feitas com essa rocha, a gente chama de tauá, é um óxido de terra que vem daquela serra do rio, corrobou e trouxe pra cá, e eles misturariam com algum fixador, que poderiam ser vários produtos, né, encontrados aqui na caatinga, tanto vegetal como animal, mas eu mesmo acho que era o leite do pinhão. Sim. Né? A gente tem aqui o látex, o leite, e ele poderia ser utilizado como fixador. Então, misturado com o pigmento da rocha, que ia originar, eu vou colocar saliva. Que faz o risquinho. Que faz o risquinho tipo a réplica, mais ou menos de um antropomorfo que está pintado lá nos paredões do Xique-Xique. A 4 quilômetros da cidade de Carnaúba dos Dantas, chegamos ao geossítio chamado Xique-Xique. O nome do local se deve a um cacto típico da região. A litologia predominante no local é similar à dos cânions dos Apertados, um quartzito composto essencialmente por quartzo, datado aproximadamente em 640 milhões de anos. Estruturalmente, o afloramento apresenta estruturas de tectônica frágil, mas são mais evidentes estruturas dúcteis, como dobras deitadas. O principal destaque são os registros rupestres, patrimônio cultural brasileiro, desenhados nas paredes de quartzito e que trazem 3 temáticas principais: caça, dança e sexo, e que inspiram a criação de geoprodutos. Então eu tive a oportunidade de estar aqui no Geossítio Xique-Xique e acompanhando a convite de 3 amigos professores do Departamento de Geografia da UFRN, um grupo de alunos, cerca de 20, 25 alunos. E ao sair do Geossítio Xique-Xique, me deparo com uma aluna tocando a rocha, mas especialmente fazendo o movimento da dobra que essa rocha apresenta. E muito curioso, perguntei o que é que ela estava fazendo e imediatamente ela disse que estava efetivamente entendendo agora o que era uma dobra, porque agora ela via uma dobra. E agora ela percebia o sentido daquilo que ela aprendeu na teoria na sala de aula, aprendendo agora na prática. E aí eu disse para ela que ela continua imaginando que está numa sala de aula, só que agora ela está vendo ao vivo a cores o que a natureza nos trouxe. Então eu disse para ela que o Seridó estava trazendo isso para ela, mas ao mesmo tempo, como educador, né, como professor, eu me sentia muito orgulhoso ter a possibilidade de ver num aluno materializado aquilo que eu quero para todo mundo. Ver, enxergar algo que pode ser até abstrato, mas na verdade está ali, ao vivo e a cores na sua frente. Cabe a nós, geólogos, saber traduzir isso e, mais importante, fazer com que isso promova o desenvolvimento, seja intelectual, profissional, econômico, social. Então, quando eu entrei no curso técnico, que eu pisei na primeira vez numa sala de aula
e vi o que era geologia, eu disse, não pode ser diferente. Minha vida vai ser isso. Mas eu acho que principalmente como educador. Quando a gente vê um local como esse, a gente entende que ele precisa ser protegido. Mas esse entender não pode ser subjetivo. A gente tem que mostrar para a sociedade, para os gestores, para os tomadores de decisão, a importância de um local como esse. Aqui é muito claro por conta das pinturas rupestres, mas antes das pinturas rupestres veio o que a gente chama da tela, e a tela é a rocha, é a geodiversidade. Então a minha especialidade, digamos assim, dentro dos trabalhos com patrimônio geológico, é definir valores para esse patrimônio. E aí é o que eu tenho feito no mestrado, no doutorado, é chegar aqui num local como esse, olhar para essa diversidade abiótica e dizer, o valor desse local é esse. Ele é importante para o ecossistema por isso. Ele é importante para a vida no planeta por esses motivos. E ele também tem uma importância cultural porque se relaciona com a comunidade desse local. No meu doutorado, para cada um desses 21 geossítios, a gente definiu então esses valores. São valores subjetivos, qualitativos, mas também quantitativos. Ou seja, a gente pega a matemática e coloca valor numérico para esses locais. Aí com isso a gente consegue dizer, esse local tem um valor maior, esse local tem um valor menor, mas todos eles têm uma importância de ser conservado. Em Parelhas, né, a gente tem, dentre vários geossítios, um destaque é um geossítio de um relevo impressionante, que é o geossítio Açu de Boqueirão, onde você tem o relevo esculpido dando a forma de uma princesa adormecida. Mas a gente não conta só a lenda da princesa, a gente associa ao tipos de rochas, metaconglomerados, quartzitos e pegmatitos que juntos, né, foram esculpidos pela ação do vento e da chuva e hoje traz um aspecto cultural associado ao aspecto geológico. A gente está aqui hoje para isso, para somar esse conhecimento geológico ao conhecimento social e cultural do território e, com isso, promover desenvolvimento territorial sustentável. Porque a gente não só descobriu e caracterizou um patrimônio geológico de valor internacional, mas a gente passou a trabalhar com gestão, trabalhamos muito em rede e promovemos ações voltadas à visibilidade do território. Quando a gente percebeu que a gente tinha tudo isso e estava bem organizado, a gente submeteu nossa candidatura à Unesco e, em virtude da pandemia, isso levou quase 2 anos. A gente recebeu aí a missão da Unesco, né? Os 2 avaliadores, o Arthur Sá e a Elga, e ter visto eles pisarem pela primeira vez no nosso chão, já encontrando ali uma comunidade pronta para recebê-los, né? Que foi o primeiro local que eles chegaram, foi a pousada Recanto Mulugu, em Parelhas, foram recepcionados culturalmente pelo nosso povo, né? Pelas pessoas do nosso território, por toda a equipe do Geoparque Seridó ali. Quando eu vi o brilho no olho do Arthur e da Elga vendo tudo aquilo, eu já sabia que é isso. Porque era o primeiro dia, era o primeiro momento. Ainda vinha toda uma história por trás. Depois dali, eles tiveram a oportunidade de ver as nossas crianças e adolescentes em ação, as famílias envolvidas no projeto de geoeducação que nós temos, os professores, os gestores, os artesãos, os artistas, o brilho deles, a emoção deles, por várias vezes eles se emocionavam, né? E então, já tenho certeza que a gente era realmente aquilo que a gente teve muita certeza quando mandou o dossiê, que éramos um geoparque
realmente de fato e de direito, que faz o seu melhor, que é desenvolver essa comunidade toda. Quando a gente faz o que gosta, essa tarefa se torna bem mais agradável. Eu me descobri condutora há pouco tempo e o que a gente faz é mostrar tudo que temos de beleza para quem vem. Numa dessas 6 cidades, eu acho que Parelhas é a única que tem o turismo cinematográfico, né? Que Parelhas, o povoado de Barra, foi gravado o filme Bacurau, né? Em 2018. Eles moraram por 3 meses aqui. Foi tipo assim, surreal, você conviver com pessoas que até então você via na televisão ou em cinema, você ter o dia a dia com eles. E trouxe muito ganho também para a cidade, né? Fomentou muito o comércio local. Então eles foram embora, mas ficou a história. Os geoparques mundiais da Unesco são áreas geográficas únicas com características geológicas relevantes, onde os locais e paisagens são gerenciados com um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável, destacando e promovendo as tradições culturais dos habitantes da região, buscando gerar recursos para eles e mantendo suas raízes intactas ao longo do tempo. Meu avô hoje está com 93 anos, ele era engenheiro agrônomo, então ele vinha e morou no Seridó há 50 anos atrás, 50, 60 anos atrás, trabalhando como fiscal aqui. Tive a oportunidade de trazer o meu avô com 91 anos para vir novamente ao Seridó e ter esse olhar também. E preencher essas páginas em brancos de um livro na minha cabeça, preencher com mais informações. Não olhar só a capa, olhar também o miolo, olhar as palavras que formam os parágrafos dessa história. Lógico que a percepção dele, dos lugares que ele morou, tudo é diferente, porque até essas paisagens modificaram, mas foi muito bom trazer ele, levar ele para um açude de Gargalheiras, almoçar, mostrar a ele o meu trabalho, mostrar a ele essa paisagem do Seridó com esse olhar, foi fantástico. O Geoparque Seridó, ele transforma as vidas. E eu sou um grande exemplo desse. Eu tenho a minha caminhada transformada e concretizada no caminho que é esses 12 anos de Geoparque Seridó. Eu agradeço muito ao professor Marcos, que trouxe isso, né? Que trouxe essa questão de fazer com que a nossa comunidade ela percebesse, ela se valorizasse, ela entendesse o potencial que ela tinha de tudo isso que é o Geoparque Seridó. E agradeço muito a todos esses 12 anos de história junto ao Geoparque Seridó, porque eu posso dizer hoje que eu sou uma pessoa transformada pelo Geoparque Seridó. Eu recebo a confirmação assistindo, tá, a convenção da Unesco, e 8 novos geoparques estavam sendo chancelados. E um deles estava escrito lá, Seridó Geoparque Mundial da Unesco. Então, para mim, foi o início de uma etapa e um começo de uma nova etapa. Então, dia 13 de abril, para mim, foi muito marcante porque a gente lembrou de 19 de abril de 2010. E a gente lembrou de tudo que a gente passou. Da ausência, por exemplo, da família, né? Está muito tempo fora. Elas entendem, graças a Deus. É meu pilar maior. Minha esposa, minhas filhas. Entendo meus alunos, né, por estar fora também muito tempo. E às vezes não posso estar na sala de aula naquele dia, naquela aula. Espero que eles compreendam. E a familiares, amigos e outros, porque, como vários me disseram, sua vida está ali, né? Mas assim, para mim foi muito emotivo, muito emocionante esse dia. E de imediato liguei para a equipe, né, dura do Geoparque para dizer, ó, conseguimos fechar uma etapa, mas se liguem, porque a gente está abrindo uma outra. Muito maior, com muito mais responsabilidade, mas com aquilo que a gente tem, que é o conhecimento, mas principalmente a facilidade e a possibilidade de levá-lo à sociedade, à população. Por que essa terra, esse Seridó, essa terra de pedras e paus secos, né, que muitos têm em nossa região assim,
tem tanto valor para a Unesco, para ser um geoparque reconhecido mundialmente. Mas essa chancela trouxe algo que realmente era o nosso maior objetivo, que é o sentimento de pertencimento, o empoderamento de toda essa comunidade, ao qual há 12 anos a gente trabalha em prol dessa comunidade, e é isso que a gente quer, que elas se apropriem do Geoparque Seridó. Afinal de contas, são 12 anos preparando esse bolo para colocar a cerejinha em cima, que foi a chancela, o reconhecimento da Unesco, e quem tem que comer esse bolo é a nossa comunidade. E a gente está vendo isso. É pra rir? Aí se for pra rir, você faz assim que a gente... Só pra dar um sinal, saca? Cara, esse foi o melhor que já vi. Não, mas vocês conseguem produzir um negócio que vai trazer assim, sentimento para várias pessoas. A gente não chorou só porque se emocionou, porque falou do avô, da família, do pai, mas também eu particularmente, porque eu senti assim, na equipe de vocês, um profissionalismo, um respeito, e uma coisa assim de dizer, vai ser bem feito porque a gente é, perdão da palavra, eu parei assim, eu disse, pô, eu tenho que aprender com eles, mais do que, né, filmar, mas mais do que isso. E aí quando você chega sugerindo essa filmagem, a gente que não é profissional não vai dar nem uma foto. Agora a gente está enriquecendo esse momento com o filme. A gente tem só agradecer a vocês pela oportunidade. Brinde a todos nós aqui. Bom, brinde a todos nós. E, ó, vou eu falar, rasgar cedo aqui também. De todos os geoparques que a gente tem visitado e de todas as pessoas que a gente conheceu ao longo desse ano, cara, aqui eu tô até arrepiado, aqui é o que tá me dando mais prazer de fazer, porque é muito bonito o que vocês fazem, bicho. O resgate cultural que vocês fazem, o resgate de trazer pessoas que não tem nada, bicho, e ganhar, tipo, ter como trazer comida para casa, como o geoparque, isso é muito do caralho. E aqui é uma gente muito sofrida, muito diferente dos que a gente tem visitado. Eu tô muito emocionado de fazer esse vídeo. Muito obrigado mesmo.